A Igreja sempre dirigiu as suas orações e súplicas pelas almas dos falecidos da forma mais urgente e oficial. Tobias 4, 18. Põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo, e nem comas, nem bebas com os pecadores. Eclesiástico 7, 37. A benemerência é agradável a todos os vivos, e não impeças que ela se estenda também aos mortos. 2 Macabeus 12, 43 ao 46. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição, pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Este texto do segundo livro do Macabeus nos mostra claramente existir um mistério de expiação, ou seja, um purgatório na vida futura. Como descreem disto os protestantes? Para alguém entrar no céu é necessário ser santo, e sem a santidade necessária exigida por Deus, ninguém entra diretamente na recompensa eterna. Primeira, São Pedro 1, 15, 16. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Os protestantes dizem que ninguém pode ser santo e com isso negam a vontade de Deus, pois se Deus disse: sede santos, porque eu sou santo, logo, ele nos concede a graça de chegarmos à santidade ainda em vida, como os santos da Igreja conseguiram. Em Hebreus 12, 14, está escrito: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Está claro na Bíblia que sem santidade ninguém verá o Senhor, e aqueles que não atingirem essa santidade desejada por Deus nesse mundo terão que passar pelo purgatório. O purgatório é uma teoria dos teólogos medievais? Indubitavelmente, esta é uma acusação tradicional proferida por cismáticos e pensadores racionalistas ortodoxos. No entanto, a confirmação na existência do purgatório constitui um dogma de fé, sempre mantida pela Igreja e do qual encontramos vestígios nas Escrituras. Com efeito, observamos referências a preces pelos falecidos. Se os defuntos estão no paraíso, não há razão para orar por eles. E se estão no inferno também, pois a permanência nesses locais é eterna. A prática dessas preces e sacrifícios é, assim, um indicativo suficiente para fundamentar a crença em um local intermediário entre a terra e o céu, onde alguém pode ser resgatado por meio das orações. Esse ponto foi previsto pelos concílios de Lyon, Florença e Trento. O purgatório aparece nas Sagradas Escrituras? Existe um relato no segundo livro dos Macabeus, que no dia seguinte a um combate travado contra os sírios, Judas Macabeu percebeu sob as túnicas dos seus soldados abatidos, durante o confronto, os ídolos provenientes do saque de Jâmnia. Esse fato foi uma grave violação da lei de Moisés, e Judas julgou que a morte desses homens era um castigo de Deus. Portanto, todos abençoaram o justo julgamento do Senhor, que tornou manifestas as coisas ocultas. E assim, tendo começado a rezar, pediram ao Senhor que a ofensa cometida fosse remetida ao esquecimento. Mas o mais valente Judas exortou o povo a permanecer sem pecado, vendo diante de seus olhos o que havia acontecido por causa dos pecados daqueles que foram mortos. E feita uma arrecadação de dinheiro, enviou a Jerusalém 12.000 dracmas de prata, para que fosse oferecido um sacrifício pelos pecados dos mortos, pensando bem e religiosamente a respeito da ressurreição, pois se não tivesse esperado que aqueles que tivesse sucumbido ressuscitaria, teria parecido supérfluo e vão rezar pelos mortos. Mas foi porque considerou que aqueles que adormeceram na piedade receberiam uma graça muito grande, a eles reservada. É, portanto, santo
e salutar o pensamento de orar pelos mortos, para que sejam libertos dos seus pecados. 2 Macabeus 12, 41 ao 46. Já no Novo Testamento, a existência do purgatório não é declarada explicitamente em nenhum lugar. Porém, podemos citar várias alusões a um estado de purificação que não é o inferno. Quem falar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. São Mateus 12, 31, 32. Os primeiros cristãos acreditavam no purgatório? Desde o início do cristianismo, os primeiros cristãos celebravam os santos mistérios ao redor dos túmulos dos mártires. Desde muito cedo, rezamos por aqueles que, não sendo mártires, podem necessitar de votos. Assim, as Acta Joannis, por volta do ano 160, falam de São João rezando num túmulo e celebrando a Fractio Panis no terceiro dia, após a morte de um cristão. Santo Agostinho vê-a como uma prática universalmente praticada. São João Damasceno remonta esta tradição aos apóstolos. Dionísio também garante que rezemos pelos falecidos. Podemos aplicar aqui o princípio teológico: lex orandi, lex credendi. A lei da oração é uma regra de fé, porque é um testemunho certo da crença comum a toda a Igreja. Onde fica o purgatório? Nem a Sagrada Escritura nem a tradição nos dão informações precisas sobre o purgatório. Falamos dos infernos, expressão latina que significa os lugares mais baixos, sob a terra, onde as crenças pagãs situavam a vida após a morte. A tradição cristã usa esta expressão para contrastar o céu, que está em cima, e o inferno, que está embaixo. Distinguimos vários lugares diferentes: o inferno dos condenados, o limbo das crianças que morreram sem batismo, o limbo dos patriarcas e o purgatório. Mas são lugares propriamente ditos, já que quem lá está privado do corpo. A teologia mantém um silêncio cauteloso sobre este assunto, apontando que a resposta não tem relação com a nossa salvação. Já que somos redimidos pelos méritos superabundantes de nosso Senhor, qual é o sentido de uma maior purificação? A redenção proporcionada por nosso Senhor na cruz é, sem dúvida, mais do que suficiente para expiar todos os nossos pecados. No entanto, é crucial considerar duas facetas do pecado: a desobediência ao Criador e o apego desregrado à criatura. Enquanto o primeiro aspecto é completamente reparado pela contrição e confissão através dos méritos de nosso Senhor, o segundo requer a nossa contribuição. Dessa forma, Deus permite que participemos de nossa própria redenção. Como São Paulo afirmou: completo na minha carne o que falta à paixão de Jesus Cristo. Em outras palavras, ainda temos a responsabilidade de expiar nosso vínculo excessivo com as coisas deste mundo, que impedem Deus de reinar plenamente sobre nossa alma. Mesmo depois de nos livrarmos dos pecados graves incompatíveis com o amor de Deus, permanecem em nossa alma imperfeições a serem eliminadas, pecados veniais não passíveis de confissão, penas temporais devidas pelos pecados mortais acusados, vestígios de vícios incompletamente vencidos. A teologia simples compara essa purificação a um fogo que não pode consumir materiais pesados, mas que derrota a joio ou escória remanescente na alma. Essa expiação ocorre nesta vida, por meio de boas obras, ou no purgatório. Além disso, é pertinente notar que seria inadequado para Deus tratar todas as almas como santas ou condenadas. É lógico inferir a existência de um estado intermediário para aqueles que não expiaram totalmente seus pecados. Mesmo em algumas culturas pagãs, reconhecia-se a possibilidade de uma compensação após a morte. Quais são as penalidades do purgatório? Eles são muito difíceis? No purgatório, 2 julgamentos são enfrentados: a pena de morte, que é o adiamento da visão de Deus, e a dor dos sentidos, que é o tormento infligido pelo fogo. Mesmo o grau mais leve de ambos excede o máximo que alguém pode suportar na terra. Ao final desta vida, a alma experimenta um desejo ardente de se unir a Deus, pois não está mais confinada pelo corpo
e vislumbra a vastidão da felicidade celestial. O tormento causado pelo atraso na realização dessa ansiedade é terrível, amenizado apenas pela certeza de que terá um fim. Quanto à dor sensorial, ela afeta a alma diretamente através da sensibilidade que o corpo proporciona e é sentida com ainda mais intensidade. É essencial notar que os castigos no purgatório variam significativamente dos do inferno, pois visam purificar as almas em vez de simplesmente puni-las. As almas no purgatório possuem as virtudes da esperança e da caridade, ao contrário dos condenados. Assim, elas nutrem um profundo desejo de se unir a Deus e aceitar a penitência como um meio de salvação. Como esse castigo é imposto por Deus, eles não podem aceitá-lo de forma voluntária, ou que o distinguiria como um meio de mérito. Embora a caridade não aumente nelas, à medida que os obstáculos que impedem sua plena eficácia diminuem, elas a experimentam de maneira mais intensa à medida que se aproximam da salvação. Devemos ajudar as almas do purgatório? De que maneira? É nosso dever ajudar os falecidos que aguardam a entrada no céu. É um ato de caridade que toca as almas amadas por Deus. Essas almas podem orar por nós após entrarem no céu. Às vezes, somos responsáveis pelos pecados cometidos nesta terra pelos falecidos. Devemos orar com ardor, especialmente por nossos entes queridos e familiares. A Igreja sempre dirigiu as suas súplicas pelas almas dos defuntos da forma mais urgente e oficial. O memento de mortes, no cânon da missa, faz-nos rezar todos os dias para que os defuntos encontrem o lugar de refrigério, de luz e paz. Portanto, a missa representa o meio inicial e mais eficaz para essas almas, seja oferecendo-lhes o santo sacrifício ou simplesmente oferecendo-lhes a comunhão. A Igreja também disponibiliza o tesouro das indulgências para elas. Além disso, temos a capacidade de dedicar as grandes práticas da vida cristã, oração, jejum e esmola, em favor delas, conhecidas como votos. Isso ocorre porque essas almas estão conectadas a nós pela comunhão dos santos, ou seja, pela união em Nosso Senhor por meio da caridade. Assim como os membros de um corpo podem apoiar-se mutuamente, os membros da Igreja têm a capacidade de compartilhar entre si parte de seus méritos. Podemos pedir graças às almas do purgatório? Como mencionado anteriormente, essas almas estão ligadas a nós por meio da caridade e têm a capacidade de interceder em nossas preces. Deus, em sua misericórdia, pode comunicar a elas as orações que realizamos em seu benefício ou as necessidades de nossos entes queridos, e uma vez no paraíso, têm plena consciência disso. Contudo, já não possuem a capacidade de merecer mais conforme indicado por São Tomás. Eles estão em um estado em que precisam mais de nossas orações do que de orar por nós. Vale ressaltar que, na oração litúrgica, a Igreja não se dirige a essas almas. Portanto, é viável rezar por eles, sem lhes conferir um poder superior ao dos santos no céu. Como evitar o purgatório? Todo cristão deve procurar com afinco evitar o purgatório, não só para evitar as penas, mas também para cumprir a vontade de Deus. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. São Mateus 5, 48. Isto é possível protegendo-nos das menores faltas e expiando através da penitência os pecados pelos quais obtivemos perdão. Não se esqueça de baixar gratuitamente a súmula bíblica contra os protestantes. O link do PDF está fixado nos comentários. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!